Saudação fraternal a todos. E que a luz do nosso Mestre Jesus siga nos iluminando hoje e sempre. Todos os que estão aqui no plano físico são espíritos que estão reencarnados. E grande parte das reencarnações trazem junto a elas um documento chamado plano reencarnatório. Eu tenho aqui debaixo do braço o meu plano reencarnatório. É um plano de voo, é um documento, é um mapa. E nesse plano reencarnatório, nesse plano de voo, nós vamos encontrar diretrizes estabelecidas antes de eu nascer. Porque antes de eu nascer, eu estava em algum lugar. Numa cidade espiritual, num pronto-socorro espiritual, na crosta, enfim. Em algum lugar eu estava. E chega um certo momento em que eu preciso retornar a um plano físico. Lei de reencarnação. É uma lei que a gente tem que obedecer. Então eu sou chamado, olha, é hora de reencarnar. Ou eu peço, eu quero reencarnar por esse ou por aquele motivo. Eu não posso ser jogado no plano físico para ver o que vai dar. Não posso nascer em qualquer lugar de qualquer jeito. Não. Então existem técnicos, especialistas, engenheiros, quiçá arquitetos, ligados às reencarnações, que organizam esse processo. Então eu que sou o interessado, que vou reencarnar, também participo desse processo. Afinal de contas, eu é que irei viver ou reviver certas questões. Então, um grupo de estudo se forma. E eu, no plano espiritual, começo a solicitar, olha, eu preciso reparar um assassinato que eu cometi há 500 anos. Olha, eu preciso reparar uma injustiça que eu cometi há 200 anos. Olha, eu sou devedor daquele espírito, daquele ser. Preciso reparar, restituir essas questões. Preciso quitar esses débitos. Então eu vou solicitando questões que estão na minha contabilidade espiritual negativa, para que eu possa ir eliminando isso dessa contraparte contábil negativa. E esses técnicos siderais vão anotando, vão criando todo um processo para que eu possa, na minha encarnação, ter a possibilidade de reparar esses erros cometidos por mim mesmo. Então eu peço isso, peço a prova de riqueza, eu peço a prova de pobreza, eu peço a prova física, enfim, peço questões que serão importantes para a minha reparação espiritual perante as leis que organizam o universo. Sendo assim, vai ser então desenvolvido o plano reencarnatório. Diretrizes serão estabelecidas ali. Formato do corpo, em qual cidade eu vou nascer, qual família, enfim. Muitas informações. Mas não é um plano fechado. Não é um plano fatídico, que vai ter que acontecer, ponto. Não. Porque aí seria um destino fechado, isso não existe. Plano reencarnatório é um plano aberto. Porque quando eu mergulho no plano físico, eu me esqueço dele. Eu não sei o que está escrito. Eu não sei o que está previsto. Eu não sei o que foi colocado lá. Eu esqueci. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui levando a minha caminhada, o plano reencarnatório está acontecendo. Ao mesmo tempo. Eu posso estar me relacionando corretamente com ele, eu posso estar diretamente ligado a ele, ou eu posso ter rasgado meu plano reencarnatório e não estou seguindo nada do que eu pedi.
Se eu pedir X coisa, eu posso estar fazendo Y coisa. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu posso piorar minha situação. Porque quando a gente reencarna para melhorar. Nós reencarnamos para que a gente possa avançar, subir um degrau, retornar melhor do que quando a gente veio. Mas eu posso retornar pior do que quando eu cheguei aqui. Porque tudo passa pela minha escolha. Minha escolha. Ou minhas escolhas, no plural. Dito isso, esses pequenos esclarecimentos, eu vou trazer aqui uma história que tem tudo a ver com essa questão de melhorarmos ou piorarmos nossa condição a partir de nossas reencarnações. A história de uma mulher que faz parte deste livro, chamado Ação e Reação. Este é um livro editado pelo Espírito André Luiz e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que iremos meditar, ela faz parte do capítulo 12, título Dívida Agravada. Olha o nome do capítulo. Dívida que já existia, que se torna uma dívida agravada, porque eu posso piorar. E vamos meditar sobre essa questão. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou pegar trechos e a gente vai aqui meditando sobre o que vai acontecendo passo a passo nessa história. Nós temos então 3 espíritos de nome Silas, André Luiz e Hilário, que estão numa mini cidade espiritual chamada Mansão Paz. André Luiz e Hilário estão estudando, aprendendo lá nessa mini cidade. E Silas está ali orientando esses 2 espíritos, André Luiz e Hilário. Então eles estão conversando quando chega uma mulher e diz assim: socorro, socorro, minha filha, minha pobre Marina esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Silas, o orientador, diz: fale, o que está acontecendo? E ela continua: assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas de sua consciência. A mãe desencarnada está acompanhando a reencarnação da filha e a filha pretende cometer o suicídio. Ela então vê que isso vai acontecer, corre até a Mansão Paz, pede o auxílio de Silas. Silas diz: Marina, que é a filha que pretende cometer suicídio, é companheira da mansão. Então ela estava, antes de reencarnar, na Mansão Paz, nessa mini cidade espiritual. Reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Então ela sai para reencarnar da Mansão Paz, como nós saímos de algum lugar. De onde eu saí para reencarnar? Não sei. Agora não interessa. Interessa o que eu faço aqui. Mas a minha ficha espiritual está arquivada em algum arquivo de alguma cidade espiritual. Porque assim funciona para todos que estão reencarnados. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio ao mesmo tempo em que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Ela então está agravando um débito que ela já tem. Ela reencarna para ressarcir, mas ela está no caminho contrário
a esse ressarcimento. Então eles vão até a casa. Atingíramos no plano físico pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas. Uma pequena casa. Uma casa pobre. Acompanhando Silas, o relógio acusava alguns minutos depois da 0 hora, ou meia-noite, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, e ingressamos num quarto humilde. Naquela casa de 3 cômodos haviam espíritos que estavam perturbando o ambiente. Espíritos com a manifesta intenção de perturbar. Espíritos vadios, ociosos, vagabundos, perigosos, estavam ali, perturbando o ambiente, piorando a situação. Por isso devemos nos perguntar, onde eu moro, onde eu estou, existem espíritos com a intenção de perturbar? Que a presença de Silas o afastam. Esse grupo é afastado. Afasta todos os espíritos perturbadores. A presença de Silas. Mas se Silas não se faz presente lá, eles ficam habitando. E assim ocorre em muitas casas. Pergunte-se seriamente. Na minha casa habitam espíritos que estão aqui perturbando a nossa rotina familiar? Interrogação. Percebemos sem palavras que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava, inquieta. Via-se-lhe nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. Mãe e filha. Uma filha pequenininha de 3 anos com problemas físicos e a mãe ali, abraçada a ela. A infeliz de joelhos beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Ela então estava prestes a cometer o suicídio, abandonando a filha. Logo após, em movimento rápido, a mulher tomou um copo em que se encontrava a beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Ela pega o copo para tomar o veneno. Antes, porém, de colocá-lo à boca em febre, eis que o assistente Silas lhe disse em voz segura. O espírito Silas se aproxima dessa mulher e diz, ele fala: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? O espírito Silas falou. A desventurada mãe não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos da carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Ela não ouve com o ouvido físico, mas ela vai captar de maneira intuitiva as palavras. Lampejaram-lhe os olhos com um novo brilho, e o copo tremeu nas mãos agora indecisas. Ela ia tomar o veneno, sem a presença de Silas. Quando Silas fala, ela capta, ela para. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois era ela a irmã para quem aflito coração materno suplicara socorro, dominada de novos pensamentos pela presença, pelas palavras, pela força vibratorial de Silas,
recolocou o perigoso recipiente no lugar inicial. Ela coloca o copo de novo na mesa. E sob vigorosa influência do diretor de nossa excursão, Silas, levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Nesse momento, essa mulher coloca o copo na mesa e vai se deitar na cama. De maneira automática. Ela está quase hipnotizada. E assim muitas questões espirituais acontecem para o bem e para o mal. Aqui é para o auxílio, para o bem. Mas para o mal acontece. Quando você ouvir de um assassino, de um homicida, de uma pessoa que cometeu a maldade, ela dizer o seguinte: eu não me lembro do que eu fiz, é verdade. É verdade. Porque ela estava sendo manipulada, hipnotizada, controlada por espíritos que dominam a capacidade de hipnotizar. Isso é real, verdadeiro, e ocorre seriamente, em grande escala, a hipnose. Aqui notemos uma hipnose para salvar ela de um momento terrível, de um grande erro. Mas o contrário acontece também. Precisamos cuidar do julgamento, porque a gente não vê o todo que ocorre por detrás da cortina. E rapidamente a gente diz: meu Deus, como pode alguém entrar numa escola e matar? Alguém entrar numa igreja e matar? Enfim, pode, porque muitas vezes esse que é o artífice, que puxa o gatilho, ele está sendo controlado, dominado completamente mentalmente. É claro, tem sua parcela de culpa, claro, porque se deixou hipnotizar, dominar e quis muitas vezes a companhia desse espírito, que é um espírito muito mau. Ela então vai rezar: Deus, meu Pai, Pai de infinita bondade, compadece-te de mim e perdoa-me, o fracasso não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos, estou doente. Nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora? Obrigado a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura. Então, esse é o ambiente emocional dessa mulher. Ela está em frangalhos, ela está na lona. Ela não tem recursos, ela não tem ninguém, ela não tem nenhum apoio, nenhuma rede de apoio, de suporte, lhe falta dinheiro, o marido num leprosário, a filha com problemas físicos, ela pobre, costureira. Então, ela entra num processo de muita dor, de muita desesperança. Ela perde a esperança, ela perde a força, ela perde a vontade de viver. Por isso, a gente precisa cuidar muito de observar o que acontece ao nosso redor. Porque esse retrato aqui, emocional dessa mulher, está acontecendo agora. Milhares de pessoas vivem situações como essa. Não encontram saídas, não encontram apoios, se veem muitas vezes solitários, com problemas consideráveis. E o que fazer? Naturalmente que muitos buscam a porta do suicídio. Não é uma porta que se deve abrir, porque ela não resolve nada, ela só piora. É sempre importante que a gente possa estar disponível a quem quer que seja, a poder auxiliar quem quer que seja, porque muitas vezes uma palavra
uma presença, um acolhimento, evita situações dramáticas como essa. Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração. Ele estava então ali cuidando dela, sem que ela soubesse. Porque a mãe desencarnada solicitou auxílio. Então você que está aí, você tem corações que observam, que amam você. Ninguém está só. Induzindo a ligeiro movimento do braço, notemos agora o que vai acontecer. Silas, que estava ali administrando passes, induz ela, movimenta ela, faz com que ela mexa o braço. E no impulso irrefletido, o braço bate com força no copo. Ela não bateu porque ela quis. Ela foi induzida. E o copo rolou no piso do quarto, derramando líquido letal. Para evitar qualquer coisa, Silas maneja ali o evento, o ambiente, a situação, faz com que ela bata no copo e o líquido vai embora. Em lágrimas, a pobre criatura insistiu: ó Senhor, compadece-te de mim. Porque quando ela vê o veneno caindo, ela fica com mais tristeza. Porque ela pensa com ela mesma, ela diz para ela mesma: nem isso eu consigo fazer. Que bom, né? Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha, a entravar-lhe a possibilidade de morte deliberada naquele instante, Marina passou a orar em silêncio com evidentes sinais de temor e remorso, atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Isso foi muito bom, porque ela começa a ter culpa e ela começa a sentir ali um temor. Ela entende que alguma coisa levou ela a não cometer o suicídio. Ela entra em um processo de passividade. E aí eles podem atuar de maneira mais incisiva no espírito dela. E ele diz: temos aqui asfixiante problema de conta agravada. Conta agravada. Marina veio de nossa mansão para auxiliar Jorge e Zilda. Zilda é a filha, Jorge é o marido, das quais ela se fizera devedora. Nós vamos conhecer a história dela agora, de Marina, que queria se suicidar. No século passado, então em 1800, porque esse livro aqui é de 1957. Então, no século passado, século 17, Marina interpôs-se entre os dois, Jorge e Zilda, marido e filha, quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhe valeram angustiosa demência no plano espiritual. O marido atual de Marina foi marido da filha no século XVII. E ela entrou no meio do casamento e criou problemas sérios, que resultaram em demência no plano espiritual. Estamos falando aí de um relato, de uma história de 100 a 200 anos, que vem se arrastando. Depois de longos padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem junto a poderes superiores de novo. Corações intercedendo por ela, para que lhes recompusesse o destino, e os três renasceram no mesmo quadro social, os três de novo, para trabalho regenerativo. Marina,
a primogênita do lar de nossa irmã Luísa. Luísa foi a mulher, a mãe desencarnada, que pediu auxílio. Então Marina nasce primeiro, filha de Luísa. Recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraternal carinho. Então, duas irmãs, Marina, a mais velha, e Zilda, a mais nova. Mas quando moças feitas há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado antes da reencarnação, o plano reencarnatório, programa reencarnatório, traçado antes, a jovem Zilda reencontraria Jorge. Lembremos, lá no século atrás, no século XVII, Jorge e Zilda estavam juntos e Marina entrou no meio, deu problema. Reencarnam, as duas agora como irmãs, Marina e Zilda. E Zilda teria que reencontrar Jorge para casar com ele e aí ter um casamento longo, sem a interferência de Marina. Bom, e aí reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do pretérito. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Está tudo andando bem. Marina, porém, a irmã mais velha, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha outrora repudiada esposa nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar processos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. De novo, o mesmo problema que aconteceu na reencarnação anterior. Zilda e Jorge, um casal, sofrem a interferência de Marina, a intrusa. Porque Marina quer Jorge para ela. De novo, vai se repetindo o que aconteceu antes. Completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, Marina começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções e atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente com o auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciara sem perceber. Então, ela, pelo projeto de tomar o namorado, o noivo da irmã, traz para junto de si espíritos que vão perturbar e piorar tudo o que ali está acontecendo. Essa Marina é aquela que estava ali, de joelhos na cama, chorando, junto à filha, querendo suicídio. Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda à simpatia de Marina. Ele cai na armadilha da irmã mais velha. Observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão. O cara vai enlouquecendo, sem conseguir controlar. Então, o afeto pela noiva vai desaparecendo e vai crescendo a paixão pela irmã mais velha. Decorridos breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos. Aí a vaca foi pro brejo. Nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Azedou o caldo. Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença à conta de cansaço no trabalho e dificuldades na vida familiar. Todavia,
Em faltando apenas 2 semanas para a realização do consórcio, surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge expõe-lhe a chaga que lhe excrucia o mundo interior. Não lhe nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser-lhe a companheira no lar. Ele então se confessa apaixonado pela Marina, deseja ficar com a Marina e ao fim do noivado. A noiva preterida sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta. Mas, olha lá, introvertida e desesperada, consegue na mesma noite do entendimento a dose de formicida com que põe termo à existência física. Ela comete o suicídio. Por que ela cometeu o suicídio? Porque a irmã mais velha seduziu o noivo. Mas a irmã mais velha assumiu o compromisso de amar em silêncio, de proteger e cuidar da irmã, e de fazer de tudo para que o casamento desse certo. Então ela assume o compromisso, quando ela reencarna, ela rasga o plano reencarnatório compromisso. E aí tem a dívida agravada, porque ela já havia feito isso no século passado. Ela repete a mesma coisa. A irmã não suporta, comete o suicídio. Não acabou a história ainda. Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa, que é a mãe, que já se achava antes dela em nosso mundo. A mãe, então, das duas desencarna antes, então ela vai lá e socorre Zilda. Aqui tem um ponto que precisamos parar e pensar. Muitas pessoas dizem, todo suicida vai para o vale do suicida. Não. Aqui está a prova. Zilda comete o suicídio, mas é recolhida por nossa irmã. Ela não vai para o vale do suicídio. Ela é recolhida. Porque ela cometeu o suicídio no ato de loucura. A vida de Zilda nunca correu para o suicídio. Corria para o casamento. Seguia para uma união feliz com aquele que ela gostava, que era Jorge. Por 2 encarnações. Mas a interferência da irmã faz com que ela enlouqueça. E ela não suporta. Pela segunda vez, acontecia a mesma coisa. O inconsciente dela grita. Grita. De desespero. Ela não suporta. Então ela é acolhida, levada até a mansão Paz. Então nem todo suicida vai para o vale do suicida ou vai para os vales de sofrimento. Nem todos. Uma parte sim, mas cada caso é um caso. Ela então é recolhida. Pelos méritos maternais, olha lá. Aí é um ponto também importante. A mãe tem mérito para auxiliar a filha. Mas e se a mãe não tivesse mérito? O que seria? Não sabemos. Não sabemos. A genitora rogou o amparo de nossos maiores. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens. De vez que a filha traidora, aos seus olhos, era mais infeliz que a filha escarnecida. E é verdade, né? É verdade. Embora essa última houvesse adquirido o grave débito dos suicidas, em seu caso agora atenuado pela alienação mental em que a moça se vira sentenciada sem razão a inqualificável abandono. Então tem um atenuante aí. Porque ela não fugiu da vida porque ela se acovardou. Ela não suportou o que aconteceu. Ela ficou então alienada. Ficou realmente perturbada, perdeu a capacidade de raciocínio.
E aí? A obsessão, os espíritos incentivam a prática do delito. Examinando o assunto carinhosamente, o ministro Sanzio, que conhecemos pessoalmente, determinou ele que Marina, a que ficou com Jorge, fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. Considerada devedora em conta agravada por ela mesma. Então foi para a contabilidade espiritual negativa esse agravamento de situação. E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda, a que cometeu suicídio, fosse recambiada ao lar para receber aí cuidados merecidos. Marina falhara na prova de renúncia em favor da irmã, que lhe era credora generosa, mas condenara-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha, agora imposta pelo aresto da lei ao seu convívio na situação de filha. Filha, terrivelmente sofredora e imensamente amada. A irmã de Marina, que cometeu o suicídio, reencarna como filha de Marina. Olha que história é essa. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo da terra, a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Os dois se casaram. Entretanto, 2 anos após o enlace, receberam Zilda em rendado berço como filhinha estremecida, mas desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram-lhe a dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, o nome mudou. Nasceu surda, muda e mentalmente retardada em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário. Inconsciente e atormentada nos refolhos do ser pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite. Quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam, com extremados desvelos de compaixão e carinho. A própria irmã suicida retorna como filha de Marina, surda, muda, mentalmente retardada. As consequências, elas sempre existirão. O suicídio foi atenuado. O suicídio foi atenuado apenas na questão do acolhimento espiritual, do resgate espiritual, mas não da compensação agora. Não. Porque o nosso corpo é um templo divino. E precisamos cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível. E estender o máximo possível a nossa permanência no plano físico. Jorge e Marina se casam, vem agora a Nilda, e esse triângulo continua. A vida corria-lhes regularmente, não obstante atribulada pelas provas naturais do roteiro. Quando há meses Jorge, aquele mesmo, que 2 vezes abandonou a mulher, foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos martelada igualmente pela tentação do suicídio. Marina 2 vezes atrapalhou a vida de Jorge e de Zilda. E agora, nessa terceira etapa, ela iria cometer o suicídio. O que seria dessa mulher se ela tivesse de fato cometido o suicídio?
Eis a história. Ela, então, cai no sono, o espírito emancipa do corpo e ela vai encontrar com a mãe. A mesma mãe que acolheu a filha suicida, que pediu socorro para essa filha que também ia cometer o suicídio, as duas seriam suicidas. E elas vão conversar um pouquinho. A mãe diz: por que o desânimo quando a luta apenas começa? Esse é um traço nosso, né? O desânimo. Ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que frase impactante, não? Que frase é essa? A dor é nossa custódia celestial, meus amigos. Não fujamos da dor, não. Saibamos que a dor faz parte. Lutemos com galhardia. Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma. Essa mãe aqui está passando um sabão na filha. Não convertas o amor em inferno para ti mesma. Nem creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o nosso resgate de nossas culpas. O veneno se torna remédio para o resgate de nossas culpas. Que lição! A enfermidade de nosso Jorge e a aprovação de nossa Nilda constituem não somente caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para o teu espírito, que se lhes associa a experiência na trama de redenção. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Será que nossa dor muitas vezes não passa por aí? Não passa pelo orgulho ferido? Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que tisnastes com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu, acabrunhada ao peso do fardo de aflição que lhe impuseste, e paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente a conta que deves à eterna justiça. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico te restituirá a saúde do esposo, para que juntos possamos conduzir a pequena enferma ao porto da necessária restauração. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha como permite o Senhor possa eu continuar vivendo por ti. Depois disso, Marina desperta e corre para a filha e diz: minha filha, minha filha. E ela abandona a ideia do suicídio. O assistente respeitoso se despede de Luísa e afirma: louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada. Que história é essa? Que história é essa que acabamos de conhecer? Que, aliás, esse livro ele é estupendo. E lamento muito os que ainda não leram e não se interessam por ele. Temos, então, 3 reencarnações. E esse grupo formado por 4 espíritos estão juntos, por 3 reencarnações. A mãe, as filhas e o homem. 3 reencarnações. Nas 3 reencarnações, todos erraram. No século XVII, no século XVIII, no século XIX, 300 anos
errando. E nós? Há quantos séculos estamos errando? Que tramas se escondem em nossos passados e que geram os dramas do presente? O suicídio não resolve nada. Dar campo a orgulho e egoísmo não resolve nada. E temos em andamento um plano reencarnatório. Temos compromissos assumidos com um plano maior. Estamos a favor ou contra esses corações que têm nos ajudado. Torço para que você medite seriamente sobre suas pegadas e se de fato estão te levando a ressurgir ou estão te levando a quedas maiores. Reflitamos, porque ainda há tempo de mudar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.